colocar as abinhas. As né? abinhas. É que eu tô emocionado. Meu Deus. Hein, ó. Eles não querem colocar. Porém, isso daí é para quando já está bem amaciado já. Eu particularmente não gosto. Então. Eu me perco. Eu Com particularmente. Não vai gravar? Não consegue. Romanos 9, 6. Tá bom. Vamos ler, gente? Vai. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são de Israel, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos de Deus. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também a Rebeca, quando concebeu um de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus seja, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Eita Deus! Quem entendeu isso, gente? Dá um amém aí. Amém, amém. O propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Quer dizer que é salvação, né? Porque pelas obras é reino. Pela graça, salvação. Mas por aquele que chama. Amém? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Isso daqui é predestinação? No ventre de Raquel, é Rebeca? É Rebeca. No ventre de Rebeca, já tinha uma predestinação? Tem gente que acha que profecia é predestinação. O que é profecia? É eu olhar para Eva e falar assim, ó, ano que vem a sua vida vai dar um up. E aí o que ela faz? Senta no sofá. E fica esperando o ano para eu chegar. E fica esperando a promessa chegar. Fala assim, se é de Deus mesmo? Se é de Deus, vai vir. Qual a diferença do campo que foi arado para o campo que é duro? O coração arado, ele se sujeitou ao arado rasgar ele. Ou seja, se você não se submete ao que o Senhor quer fazer na tua vida... Ricardo Oliveira, jogador de futebol do Santos, ele teve uma profecia na vida dele quando ele era jovem, que tipo assim, ó, uma veinha do coquezinho chegou nele e falou assim, ó, eu te vejo você pregando por um pessoal de línguas estranhas. Sabe o que ele fez? Foi estudar inglês, que é a língua mais falada no mundo. Mas peraí, ele não creu? Ele duvidou? Não, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Preparando. Pastor, eu vou pregar? Não quero. Eu posso falar, eu posso ser mais ousado para vocês? Pregação vai ser o mínimo que vocês vão fazer. O que vocês vão resgatar de almas é lá na tua casa, é lá na tua família, é lá no teu bairro, é nas suas amizades, é onde você trabalha. O seu galardão vai ser arado aí. O seu galardão vai ser semeado e colhido aí. Amém? Amém. O que o Senhor está falando assim, o que o Senhor tem, esses benditos que Ele seleciona para fazer o id e o querer dEle. Que diremos, pois, que há injustiça, fator gente, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei. Que palavra difícil. Compadecer-me-ei. De quem me compadecer? E aí? Eu aposto que a tua concepção está dizendo assim, poxa, eu aposto que a sua concepção está falando assim, ó, meu, ele vai se compadecer de quem ele quer? E aí? Está achando ruim? Vamos continuar. E terei misericórdia de quem eu tiver.
Meu Deus. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar. Para mostrar para quem? Faraó, gente, fala com vontade, vamos aí. Faraó. Faraó. O meu poder e para o meu nome ser anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece de quem quer. Diz-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à tua vontade, gente? Você acha que você pode resistir à vontade de Deus? Você acha que você pode ter uma vontade maior que a de Deus? Não. Só tem uma coisa que você pode impedir na sua vida: dos propósitos, das conquistas. Só tem uma coisa que pode impedir: é você mesmo. É sua disposição mesmo. Se você não quiser, o Senhor não vai te forçar. Eu quero a Fernanda nos caminhos do Senhor. Assim diz o Senhor. Porém, se ela está com o coração duro, rochoso, espinhoso, não se submete, não se curva, você acha que eu, Deus, vou ficar dando porrada na ponta de faca? Não, eu vou usar a Cida, que tem um coração brando, um coração submisso, um coração da qual recebe e faz. Eu vou usar quem está se expondo, quem está buscando, quem está clamando, quem está rogando. Mas, ouvinte, gente, mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? O oleiro. Amém, gente? Amém. Ou seja, Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Sim. Deus escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer. A religião não pode ser impedimento para você fazer o IT. O semeador está semeando, independente de onde vai cair. Ele não está mandando escolher se ela está acreditando em você ou na Cidinha. Se ela está acreditando em você, entenda a mesma coisa. Os servos olharam para o Senhor da plantação e falou assim, mas quer que eu arranque? Quer que eu tire o joio? Quer que eu tire o joio? Sabe o que é isso aí? Eles estão falando assim, eles estão escolhendo aonde vai cair a semente. Aonde vai cair a semente? Eles estão sendo a Nívia. Eles estão sendo a Carol, que olhou aonde está a semente e falando assim, julgou, não vai dar fruto. Por quê? Está buscando Cidinha. Por quê? Está buscando outra coisa. Você está entendendo, gente? Da mesma forma que nós dissemos que o coração pode ser pela manhã um coração duro, mas à tarde pode ser um coração arado, da mesma forma nós poderemos ser também os trabalhadores, olhando e julgando. Vocês podem? Vamos. Então eu posso. Pode sim. Então eu fui uma semeadora na filha do meu sobrinho, lembra? Que a gente orou para ele. Então, a mãe dele, poucos meses antes, tinha se batizado no candomblé, que é a minha irmã. Então, assim, meus filhos ficou ruim, foi internado e tal. E de vez em quando eu falava com a minha irmã, né? Eu falava, creio em Deus, ela é creio, não sei o quê, né? Eu falava muito com ele. Aí eu falei para ele, filho, a tia vai batizar. Ele, tia, mas você já é uma serva. Quando eu sair daqui, eu vou procurar esse Deus. Faz 20 dias meu sobrinho aceitou Jesus. Ai, que bênção, glória a Deus. Então, assim, eu creio que ele vai trazer a família dele. Né? Amém. A mãe dele principalmente, porque a mãe dele queria seguir o mesmo a religião da minha mãe. Só que ela não entendeu que a religião da minha mãe não deu nada de
saúde, não trouxe nada de bom para ela. Levou a minha mãe embora com câncer. Então a minha mãe não entendeu isso ainda. Mas eu creio que ela vai entender, assim como meu sobrinho, que ele até acompanhou ela algumas vezes lá no centro que eles vão. Mas está lá. Em todas as vezes que ele tem culto, ele manda para mim o link, eu vou assistir. Olha que Porque bênção. eu preciso que ele sinta que eu estou ali presente. Sim, é muito importante isso. Você semeou então? Você semeou então? E olha que interessante dessa história, gente. Olha que interessante. Ela está dizendo que ela semeou. E ela está acreditando que essa semente é que vai ser semeada mais em outras pessoas. Você quer um exemplo de uma semente que multiplicou? Essa é a importância de multiplicação? Essa é a importância de 30, 60 e 100? Você sabe qual é a importância? Porque Jesus falou assim, ó, se o trigo não cair na terra e morrer, não pode dar frutos. Sabe o que é o trigo morrer? Sabe o que é o trigo morrer? Entenda a mesma coisa, quando é plantado uma semente de milho, uma semente de feijão, você cava para caçar essa semente de novo que você colocou lá, você acha ela? Não acha. Porque ela desaparece, ela estoura, ela morre, para dar o quê? A vida de uma planta nova. Jesus Cristo foi essa semente. Jesus Cristo foi esse trigo. Jesus Cristo foi o primeiro trigo a ser plantado para dar semente. Quem são a semente das mortes de Cristo? Olha para o teu lado aí. É ela. O que a Cida semeou, é uma semente que colocou na vida do sobrinho. E esse aí, ó, vai florescer, vai dar fruto e vai semear em outras vidas. Foi assim que chegou até nós a salvação. Amém? Amém. Amém. Passar o vídeo? Peraí. Ó, vamos interpretar o texto, tá bom? Fica mais fácil. No versículo 25, gente. Mateus 13, 25. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou um joio no meio do trigo e retirou-se, tá? Quem é, mas dormindo os homens? Quem seriam esses homens? Numa interpretação, ele seria líderes, ou aqueles que cuidam da igreja, falta de vigilância, cochilando, tá? Quando eles dormem, eles estão dormindo, então assim, é uma liderança, o inimigo vem, a pessoa tá ali cocheando, ele não percebe que o inimigo tá plantando uma sementinha, tá? É nessa interpretação. O trigo, né? A gente sabe que é os crentes, aqueles que frutificam. E quem é o joio? Se Jesus está pregando para salvos e para crentes, quem é o joio? Então, quem é o joio? O joio é aquele que ainda não entendeu, ele ainda não entendeu o propósito. Ele está na igreja, ele foi Mas salvo. não sabe por quê. Ele creu em Cristo, mas ele, na real, ele não está entendendo nada ainda. Ele ainda não tomou a proporção, ele não se deu conta. Ele ainda não entende o que é reino. E por causa dessa falta de entendimento, às vezes ele não frutifica, entendeu? Aí eu quero que o Breno coloque um vídeo, porque assim, ó, no versículo 26 vai estar assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aí você vai falar, se eles são tão idênticos, como que a gente vai saber quem é trigo e quem é joio? Quem é trigo e quem é joio? Eles são parecidíssimos. Quando que a gente descobre? A gente descobre quando, na hora dos frutos. Tá bom? Não é esse, Breno, é o outro vídeo. O outro? É o outro. O maior vilão sou Sem cortar e o que você cortou. Não, mandei você pegar um que tem assim, ó, a diferença. Coloca no YouTube. certo. Coloca no YouTube que tem a diferença entre trigo e joio. Aí vocês podem ver em casa também, que vai falar da diferença entre o trigo e o joio. Deixa eu conferir se meu nome Meu nome não tá aí. Poxa, cadê o meu? Não, peraí, na hora que... Ó, Fernanda, Jacil, Carol, Aí aqui, Cristina,
Evelyn, Márcia, Cida, Nívia, Neide e Paulo. E eu? Violeta Oi, tá sorteio, correndo ó. no YouTube. Essa daí é que joga na Mega, hein, gente? Ai, Oxe, mas não era o vídeo que tava lá? Então, eu passei Eu pra achei ele, que era mas O ele- vídeo que tá na área de trabalho, né? Não, a mãe disse que não é esse. É o do homem explicando, ele tá mostrando a Mas você não semente. tinha separado e colocado na área de trabalho? Mandei ele colocar. Não, só tinha um. Tem dois na Lá área de só trabalho. tinha um. Fecha aí. Então, é o grandão que não foi colocou cortado. o grande e o cortado. Isso. Vai, puxa no YouTube. Aqui, ó. Acho que É o de 55 segundos? tem dois casos. Gente, enquanto a Fabiana tá colocando aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui entrou. Corta a pausa. Amém? Deu E certo? abre a tela. Oh, nem deixa eu falar. Não falei nada até É, agora. hoje você tá assim, 280, Esse é o- sei lá. Abre o vídeo. Não dá pra abrir? Mas tá bom. Aí, vai. Todo mundo tá vendo? Sim. Olha lá, peraí, ó. Joio, pai. Esse é o joio, né? Então, vou mostrar aqui pro pessoal. Olha lá. Esse é o joio. Esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Aonde você vê? esse é o joio. Na hora de esmagar. O olho, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tem. nenhum, só parte. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Gastar o adubo. É É igual. igualzinho. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Ó, ele assoprou. Ele soprou e Nossa, você soprou a casca. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, aplaudir de Ó, pé. cara, isso dá uma pregação. Então, a gente separou, tem mais outro vídeo, no decorrer a gente coloca, mas esse daqui é para vocês entenderem a diferença, porque eles são... Acende pra mim, por favor. A diferença é só na hora do fruto. A olho nu, você olhando, eles são idênticos, são iguais, tá? Versículo 20... Ah, tá. Na apostila de vocês, 21. O que eles produzem? Na apostila. Na página 21. Aí eu faço uma pergunta. O que eles produzem? O que o trigo produz? O que o trigo produz? Ele... Os frutos, né? É o fruto bom, né? Fruto bom. Né? O que seria o fruto bom? A princípio, salvação. Se creres, será salvo. Ou seja, será salvo se creres. Creres quer dizer fé. Fé é derivado da palavra fidelidade. Você acreditar que Cristo morreu na cruz por você. Que Ele é a porta. É salvação, gente. Estamos falando de salvação agora. Está entendendo? Ou seja, ele cria. A primeira coisa que cria em você é o fruto. Salvação. Amém? Segundo, batismos. Batismos. Mas há um só Senhor, um só batismo. Religioso. Religioso. O que João Batista fala? Depois de mim vai vir um, na qual batizará com Espírito e com fogo. Então ele incluiu aí mais dois batismos. O primeiro nas águas, o segundo no Espírito e o terceiro no fogo. Amém? Amém. Ou seja, ele vai criando esses batismos dentro de você. Quando você entende o chamado de Cristo pela salvação, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Eu preciso me batizar. Tem que ser santo para se batizar, pastor? Tem que parar com tudo, tem que virar uma beata para batizar? Não. Vinde como estás, mas não permaneceis. Ou seja, vinde como estás. Ah, pastor, mas só que vem a tentação do fumar. Ah, pastor, vem a tentação do beber.
Ah, pastor, eu viro e mexe, eu caio nessa tentação. Na fofoca, na mentira. Vem essas coisas dentro de mim, então eu não posso me batizar. Entenda bem uma coisa. É exatamente você que tem que se batizar. É isso, é submeter ao Senhor, é submeter ao batismo. Dizer assim, ó, eu vou me batizar porque eu creio que vai morrer o meu velho eu lá. Batismo nas águas. No Espírito. Quando o Espírito desce e faz a conexão, se junta com você, aí é 2 lutando contra 1. Quem são os 2? O teu Espírito e o Espírito de Deus. Porque a primeira coisa que você conecta ao batismo com o Espírito Santo é o quê? Não. Não, gente. Entenda bem uma coisa, não é isso não. O batismo com o Espírito Santo é a conexão novamente dada. Acertei, Fábio? Sim. A conexão com quem? Com Deus. Aquilo que foi desligado. Lá em Adão, né? Ah, essas meninas estão crentes. O que foi desligado foi religado. Sabe o que quer dizer religado? Vem da palavra em latim religare, que é derivado da palavra religião. E você acha que religião é uma palavra feia. E você acha que ser religioso é uma palavra feia. O que você está fazendo aqui? Está sendo religioso. Porque você está vindo em algo destinado pela religião que você segue. O Evangelho. Está entendendo? Ou seja, o pecado não está em ser religioso. O pecado é ter mente incrustada de religioso. Tá fazendo um teste aí, né? Vocês estão entendendo, gente? Aquilo que os fariseus pegaram, eles pegaram e colocaram na mente deles, é que ninguém poderia ser mais que eles. A religião deles, o clero deles, não poderia ser ultrapassado por ninguém. Só que a própria palavra fala que viria o Messias, que eles criam no Messias que viriam. Mas quando o Messias chegou, o que aconteceu? Estou esperando até aí. Estão esperando até hoje. Amém? Gente, o joio. O joio vai significar confusão, intrigas, divisão, inveja. Lembrando que nós estamos falando de um povo todo salvo, tá? Povo crente. Que é um povo que precisa de uma restauração. Todos nós precisamos, né? Todos os dias a gente precisa, né? Só que assim, quando você fala de restauração, como ele diz, tá? Porque quando o homem cai primeiro no espírito. Depois ele cai na alma, né? Somente. E depois o corpo. Mas assim, quando Jesus vem restaurar, ele vem restaurar tudo isso. Ele começa pelo espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então você vai ver que quando você... Não vamos entrar nisso, não. Não vamos entrar nisso. Mas deu para entender? Ele gosta de dar O spoiler. trigo vai dar semente, o joio não. Aí, no versículo 27... Pensei que você ia falar de Eva. Não, vamos fechar aqui, porque senão não dá tempo de terminar e a gente precisa terminar tudo nessa parábola. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? Esse 27, ele está ligado lá aonde ali? O 27, ele está ligado no 40, tá? Aí eu já deixei marcado para vocês, mas se quiserem marcar na Bíblia para não esquecer, então eu vou ler tudo aqui, ó. É aquilo que nós falamos, gente. Tem a parábola e tem a explicação A dela. explicação. 28. E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Presta atenção, ó. No 40. Assim como... 39. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. A gente vai ver isso em Apocalipse. Não fui eu aqui, não. Tá, bloqueador. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui não é o inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Apocalipse. Isso é apocalíptico, tá? Gente, no versículo 27, quando você vê tempo da colheita, a gente está falando da volta de Cristo. A volta de Cristo, a gente precisa entender o quê? Que ele está falando o quê? Que há o trigo e há o joio, certo? Eu posso olhar para minha irmã Jaci e falar assim, isso aí é joio. Eu não posso. Só se você for os trabalhadores. Aqueles que olham e ficam julgando. Pelo seu julgamento pelos seus critérios. Que não são os de Deus. Então, às vezes você acha que a pessoa, ela é um joio e na verdade ela não é. Porque quem conhece o íntimo é Deus. Então é onde a gente erra, quando a gente julga. Pô, aquele ali é joio, esse daí não é trigo não. E a gente começa a querer fazer essa colheita. Numa dessa colheita aí que a gente faz, a gente arranca um trigo junto. Então o que Deus fala? Não, deixa crescer junto. Porque o anjo vai passar, que é lá em Apocalipse vocês vão encontrar, tá? O Apocalipse, acho que eu anotei, é 14, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de volta de Cristo, nós estamos falando de duas etapas, antes que tenha algum murmúrio. Duas etapas, por quê? Porque você fala assim, a volta de Cristo, Jesus vai voltar uma vez só, sim. Num fechar e abrir de olhos, num piscar, ele vai vir, ele vai arrebatar a sua igreja. Quem? Os escolhidos. Ele vai arrebatar aqueles verdadeiros. Aqueles que são as primícias, vamos por assim. Porque aqui, no 30, ele vai falar assim, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Celeiro, segunda vinda, segunda etapa, vamos colocar assim. Porque primeiro vem os arrebatados. Pum, subiu. O Espírito Santo vai embora. Então, quem ficar na grande tribulação vai sofrer e vai ter que crer agora em Deus, não é mais Cristo. Você não vai ser salvo mais por Jesus Cristo, vai ser salvo por Deus, por aquele que criou o céu e a terra. Então, assim, é complicado falar disso nesse momento, mas é só pra gente ter uma interpretação. Que é safe. Isso, porque lá no Apocalipse, eu não vou conseguir sair de lá, vamos no Apocalipse 14. 14? É no 14, irmão? 14 e 14, tá marcado na Isso. mochila. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, uma semente, uma semente, eu tô com a semente, gente. Não deixa de ser, né? Um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Aqui, quando vocês lerem em Apocalipse, vestido de nuvem, vestido de nuvem, você pode entender que é um arrebatamento. Ele está vestido, você não vai ver. É um momento que vai acontecer, que vai ser, que as pessoas que forem arrebatadas, elas não conhecerão a morte. Porque quando Jesus está falando de morte, ele está falando de dormir, ou dormir de uma morte, certo? Lembra, a menina morreu. Não, ela não morreu, ela só dorme. É uma situação assim, morte na verdade não é morte, morte é dormindo em Deus. Quando você fala de morte mesmo, você está falando da pessoa ter ido para o inferno, porque se você está em Cristo, você vai viver. Agora, se você não está, você vai morrer. Então é nesse sentido, a pessoa vai embora para o inferno. Então, quando você vê assim, ó, assentado sobre a nuvem, é o momento que ele vem descendo sobre as nuvens e todos os olhos vão ver. Esse momento de todos os olhos ver é a segunda etapa, é na grande tribulação. Quando o finalzinho da grande tribulação está acontecendo, que vem um exército com ele e as pessoas serão arrebatadas. Mas arrebatada não, né? Vão ser... nesse caminho é algo glorificado, né, do corpo. Mas você sabe que nesse meio tempo vai ter quem vai ressuscitar antes, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Então tem todas essas etapas. Mas só para vocês entenderem, vestido de nuvem é arrebatamento. Sobre a nuvem é a segunda vinda dele, aquele que os olhos vão ver. Ou seja, esse negócio de olhar para o céu e falar assim, ó, eu não vejo a hora de ver Jesus sobre as nuvens.
Quero não. Porque você vai ser conversado. Mas Isso, aí, porque se faz você... desde pequenininho que você ouvia isso, É. né? Ai, quero odiar. Ai, já pensou, gente? Jesus Pelas vindo sobre as trombetas. nuvens. A Gente, trombeta. Não você... queira ouvir a trombeta. Eu, quando era Não pequena, queira ouvir, porque se você ouvir é porque Não você queira, ficou. não queira ir na segunda. É melhor dar um estalo assim, ó. Tchum. E quando você olhar pro lado assim, ó, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é este? Bem do ladinho dele. Amém? Ó, se vocês quiserem, na barriga. só pra vocês verem a questão. Hã? Por isso que aqui a gente tem que estar do lado dele e 24/7. Com certeza. Se você ver no Apocalipse 10, no versículo 1, vai falar desse vestido, tá? Eu vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Aqui está falando do arrebatamento. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, os pés como a coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Então aqui você vai ver que está falando desse momento. No 14 está falando do momento onde todos os olhos verão. Então, voltando lá para o 14 de Apocalipse, você vai ver lá no versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. E já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Madura. Percebe? Lá na parábola, ele está falando o quê? O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Ele vem sobre a nuvem e ele fala o que para os anjos? Vai, mete a foice, vou mostrar no vídeo como que era uma foice e tal, para vocês verem. Então, mete a foice, faz essa colheita, junta o que vai para um celeiro. Quando você fala de arrebatamento, eles vão para onde? Eles vão para o trono. Quando vocês verem lá em Apocalipse, eles estão indo para o trono. Enquanto está acontecendo aqui a grande tribulação, está acontecendo como é que chama? Está acontecendo as bodas lá. Eles estão. Então, assim, o arrebatamento já foi, você está aqui. Então, quando ele pegar, juntou celeiro, é onde se guarda, tá bom? O celeiro de Deus. Ó, o 30 diz assim, ó, versículo 30. Da onde? Da parábola de Mateus. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, ou seja, até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Está entendendo, gente? Ou seja, é só na ocasião da ceifa que vai ter essa divisão. E esse negócio de você tentar tirar alguém da igreja porque você acha que você está fazendo mal, deixando de fazer, não, está errado. Você não tem direito de julgar ninguém. Você não tem direito de apontar o dedo para ninguém. Senão você vai ser que nem os trabalhadores, que não sabe, que dorme, que vacila, que está